Olá, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Esse vídeo nós vamos falar um pouquinho com relação à sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito, ela é dividida em vários grupos e nós vamos dar uma olhada nos que caem com maior frequência, tanto aí no dia a dia, né, quando a gente está dirigindo o carro, a moto, ou mesmo andando a pé, quanto as que caem com maior frequência na prova do Detran. Então, a sinalização ela vai ficar dividida em sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização de obra, sinalização luminosa, sinais por gestos e também os sinais sonoros. A gente vai começar com a sinalização vertical. Então, a sinalização vertical, nós vamos ter as placas de regulamentação, nós vamos ter as de advertência e nós vamos ter as de indicação. É muito importante lembrar e saber dividir elas, principalmente com relação à cor. As sinalizações de regulamentação, que são essas que vocês estão vendo aí no slide, são todas as sinalizações na cor vermelha. Tá? Sinalização da cor vermelha sempre vai ser sinalização de regulamentação. Qual que é a finalidade dela? Informar aos usuários das condições, das proibições, das obrigações ou restrições no uso das vias. São mensagens imperativas e o desrespeito vai gerar ou vai constituir infração de trânsito. Tá? Nessa primeira que vocês estão vendo aí, nós temos as duas principais placas que a gente vê todo dia em todos os cruzamentos, ou quase todos, tá? A regulamentação de pare e de preferência, tá? Então, condições, proibições, obrigações ou restrições e o seu desrespeito vai gerar infração. Qual vai ser a diferença entre a parada obrigatória e a de a preferência? Parada obrigatória quer dizer que, vindo algum veículo ou não vindo veículo nenhum, você tem o dever, a obrigação de parar sempre. Quando você encontrar a placa de preferência, quer dizer que você precisa ceder a preferência, porém, se não estiver vindo ninguém, não estiver vindo nenhum carro, você não é obrigado a parar. Então, pare, você tem que parar completamente. E a de preferência você vai parar se estiver vindo algum carro. Se não estiver vindo ninguém, você não tem a obrigação de parar. Esse próximo slide, ele está ditando para vocês ali algumas obrigações, tá? Então, ali você tem uma obrigação de parar, uma obrigação de dar preferência, uma obrigação de sentido obrigatório, ou de passagem obrigatória, ou de seguir em frente. E você também tem uma restrição, que é com relação ao limite de velocidade. Todas as placas que dão limites de velocidade, ele está restringindo a tua velocidade, aquela velocidade estabelecida ali na placa, tá? Então, se você desrespeitar, né, e passar acima dessa velocidade permitida, você vai estar cometendo uma infração de trânsito. Lembrando que com relação à velocidade, vai constituir uma infração de natureza média, até 20% acima, vai constituir uma infração grave entre 20% e 50% e uma infração gravíssima se você estiver acima de 50%. Por exemplo, ali, a velocidade que ele está dando é 80 km por hora. Se você estiver 80, metade de 80 é 40, 80 com 40, 120. Se você estiver a 121, que vai dar acima de 50%, isso vai constituir uma infração de natureza gravíssima. Nesta outra situação, ali nesse próximo slide, ele está dando proibições e condições. Proibição de seguir em frente, né? Sentido proibido, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar. E embaixo ele está dando algumas condições. No primeiro exemplo ali nós temos uma carga máxima permitida, nesse caso 10 toneladas. Quando tiver uma seta bem grande apontando para baixo, é a tonelada total do veículo. Na próxima ele está dando uma altura de 3 metros, na próxima uma largura de 1,80 m. E do lado, podem ver que é um desenho de um eixinho. Ali ele está dizendo
que o peso máximo por eixo vai ser de 2 toneladas. Então, se eu estou com um caminhão lá de 10 eixos, eu posso carregar 20 toneladas, 2 toneladas por eixo e assim por diante, tá? Então, sempre cuida para prestar bem atenção. Se ele está dando uma seta bem grande apontando para baixo, aí vai ser a carga máxima permitida pro veículo inteiro, independente se ele tem um eixo ou 10 ou 12. E se tiver o desenho de um eixinho mesmo e uma setinha pequena apontando para baixo, aí é a tonelada por eixo do veículo. Esse próximo é muito importante e diz com relação ao estacionamento. Então, a gente já viu ali num vídeo anterior que quando vocês têm uma placa com Ezinho sem corte nenhum, vocês podem parar e estacionar pelo tempo que for necessário. Quando vocês têm um E cortado apenas uma vez, quer dizer que é proibido estacionar, mas eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque de passageiros. Já no terceiro caso, vocês têm um E cortado 2 vezes. Isso quer dizer que eu não posso nem parar e nem estacionar. Toma muito cuidado, porque nem uma paradinha rápida, uma paradinha breve, nada, tá? Então, parada no segundo caso ali no Ezinho cortado uma vez, apenas para embarque e desembarque, e no segundo, nem parada, nem embarque, nem desembarque. Aí vocês vão ter aí do lado também algumas informações complementares, que são todas aquelas informações que estão descritas abaixo das placas, como por exemplo, o início e término de estacionamento ou de proibido estacionar, estacionamento exclusivo para táxi, estacionamento exclusivo para cadeirante, ou ainda restrições quanto a dias e horários que pode ou não estacionar. Então é sempre muito importante ficar bem atento ali se não tem nenhuma informação complementar logo abaixo dessas plaquinhas de estacionamento. No próximo caso aí, nós vamos ter as plaquinhas de advertência. Como o próprio nome já diz, está advertindo, está alertando sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São placas com indicações futuras, são situações que vão acontecer, são situações que irão acontecer. Tá? Então, sinalização de advertência são todas as placas amarelas, elas estão indicando situações futuras, tá? Quer dizer que você à frente vai encontrar uma rotatória, você vai à frente ter uma curva acentuada ou para a direita ou para a esquerda, que à frente você vai ter uma ponte móvel, por exemplo, que à frente você vai ter uma ponte estreita. Então, sempre toma muito cuidado. A advertência é algo que acontece antes, tá? Então, as placas amarelas, as placas de advertência, elas indicam situações futuras, situações que vão acontecer. Nesse próximo slide aí, vocês vão ter 3 placas que caem assim com uma frequência bem grande e que às vezes geram um certo conflito. No primeiro caso, nós temos um sinaleiro, nós temos um semáforo. Só que como esse semáforo, ele está dentro de uma placa de cor amarela, ele está indicando uma situação futura. Ou seja, semáforo à frente, quer dizer que logo mais à frente você vai se deparar com um sinaleiro. No segundo caso, a placa de pare na cor amarela é uma parada obrigatória à frente, é uma situação futura, é algo que ainda vai acontecer. Então eu vou reduzir minha velocidade compatível com a via, para dar tempo de eu parar no sinaleiro, se caso ele estiver vermelho, e para dar tempo de eu parar na plaquinha de pare. Outra que está ao lado também, que é a da ponte estreita, tá? Então ali ele vai indicar para você, caso caia, né, esse símbolo aí, ele é um símbolo de ponte estreita. Ainda nas plaquinhas amarelas, nós temos outra situação que pode acontecer, que daí vai ser identificada pelas placas na cor laranja, fundo laranja e inscrições em preto, que são as placas de obras. Qualquer placa de obra permanente
vai ser na cor laranja e preto. Nós vamos ver mais para frente que vai ter as placas de obras que são temporárias. Elas vão ser na configuração laranja e branco. Um cone, um sinalizador, um balizador, um cavalete, ele vai ser algo temporário para fazer alguma manutenção ali na pista, às vezes pintar uma faixa, fazer algum recap, alguma coisa, vai ser algo rápido, ele vai estar com a placa laranja e branco. Porém, se está sendo feita uma obra que tem um período maior de vigência, aí ele vai ter uma placa laranja e as inscrições em preto. Nessa próxima aí, vocês vão ter 4 situações, que também é de uma questão que cai no Detran e mesmo para vocês saberem no dia a dia. A primeira é uma placa de passagem de nível com barreira. Notem bem, para ficar fácil para lembrar, que é uma cerca. Quando nós vemos uma cerca, isso quer dizer uma barreira. Você não vai invadir uma casa que está cercada por uma cerca, por exemplo. Então, a cerquinha, ela indica uma passagem de nível com barreira. O que tem um xizinho e um trilho que está passando em cima é uma passagem de nível sem barreira. O que tem só um X é um cruzamento de vias. E esse outro ali, que ele está um pouquinho invertido, é uma cruz de Santo André. Então, qual que é a diferença? A cruz de Santo André, ela vai advertir o condutor da existência de cruzamento com linha férrea, tá? Então, quer dizer que tem uma via, tem uma rodovia e provavelmente ali vai ter também uma linha férrea. Essa que vai ser a diferença básica entre uma e a outra. Na sequência, nós vamos ter as placas de indicação. Como o próprio nome já diz, ele vai indicar, vai advertir. Advertir do quê? Identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares. A coloração dela sempre vai ser azul e verde, tá? Então, falou em placa de indicação, as placas de indicação são na cor azul ou na cor verde. Ainda existe uma terceira placa nesse conjunto da sinalização de indicação, que são as placas educativas. As placas educativas têm como função apenas educar o comportamento dos usuários, como, por exemplo, use capacete, use cinto, crianças no banco de trás, mantenha as luzes acesas, tá? Então, ela está apenas educando o comportamento dos usuários a fim de evitar que eles ocasionem uma infração ou, pior, que eles ocasionem um acidente. Na sequência, nós vamos ter as placas de serviços auxiliares e de atrativos turísticos, tá? Serviços auxiliares são aqueles serviços que a gente pode encontrar na rodovia, como, por exemplo, um posto de combustível, algum local para fazer uma refeição, uma que cai bastante, que é a primeira da segunda linha, que é o transporte sobre águas, que a gente pode conhecer por balsa também, essa cai com uma frequência um pouquinho alta. E ao lado nós vamos ter 2 plaquinhas que caem com bastante frequência de atrativos turísticos. No primeiro caso ali, vocês vão ter um casalzinho dançando festa junina. Esse casalzinho está indicando que existem festas populares naquele local. E embaixo dela vocês vão ter a estância hidromineral. Então, se cair essa placa, ele vai perguntar o que ela significa. Ela significa estância hidromineral. E o casalzinho ali dançando festa junina significa festas populares. Neste próximo slide, nós vamos ter a sinalização horizontal. A sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado, descrito no chão, no pavimento, tá? Então, é um subsistema que utiliza linhas, marcações, símbolos, que são aquelas setas direcionais, pode ter legendas, por exemplo, um pare escrito, reduz a velocidade, pintados ou apostos sobre o pavimento. Apostos é quando eles colocam aquelas tartarugas, aquele olho de gato refletivo, aí vai ser apostos. Aí nós vamos ter uma coisa muito importante para lembrar, começando pela faixa central que divide uma pista. Essa faixa central, sempre que ela for na cor amarela,
ela está delimitando fluxos opostos, ou seja, uma pista está indo, a outra pista está vindo. Quando esta linha central for na cor branca, são fluxos de mesmo sentido, ou seja, todas as faixas estão indo na mesma direção. Então, faixa amarela, fluxos opostos, sentidos opostos. Faixa branca, mesmo fluxo, mesmo sentido. Aí vem o próximo item. Independente se essa faixa central é na cor branca ou na cor amarela, mas ela for, como mostra ali nas duas primeiras figuras, inteira, contínua, sem nenhuma interrupção, quer dizer que é proibido a ultrapassagem. Lembre-se que ultrapassagem proibida é uma infração de natureza gravíssima. Já no segundo caso, ali nas duas, tanto na amarela quanto na branca, vocês podem ver que ela está tracejada, seccionada, pontilhada, interrompida. Quer dizer o quê? Que eu posso ultrapassar, tá? Então, sempre fica atento. Se for uma linha contínua, eu não posso ultrapassar. Se for uma linha seccionada, interrompida, pontilhada, eu posso ultrapassar. Se forem duas linhas, uma de um lado seccionada e do outro lado contínuo, do lado seccionado eu posso ultrapassar, do lado contínuo eu não posso ultrapassar. E não esqueçam, faixa central amarela, fluxos de sentidos opostos, faixa central branca, fluxos de mesmo sentido. Aí nesse próximo slide aí, nós vamos ter a cor vermelha, tá? Então ali nós vamos ter primeiro estacionamento reservado para deficientes, que sempre vai ser na cor azul, e nós vamos ter a cor vermelha presente aonde? Em ciclovias e ciclofaixas, como vocês podem ver aí no desenho, tanto pintado inteiro quanto aquele pequenininho ali em cima, apenas o centro. E ainda faixa de estacionamento destinado à ambulância ou destinado à farmácia. Então, a cor azul, estacionamento reservado para deficientes físicos ou para idosos. Cor vermelha, ou estacionamento de ambulância de emergência, ou ciclovia ou ciclofaixa. Nesse próximo, nós vamos ter os dispositivos auxiliares, que são aqueles dispositivos que, além das faixas, além das placas, eles podem estar presentes na via para dar uma ênfase maior na sinalização. Então, aí nós vamos ter marcadores de perigo, marcadores de alinhamento e o painel eletrônico. Marcadores de perigo, ali vocês seguindo, então vocês têm a primeira seta grandona, vocês têm um conezinho e do lado vocês têm três plaquinhas. Essas 3 plaquinhas ali são marcadores de perigo. E essa primeira seta grandona ali apontando do lado do cone é um marcador de alinhamento. Então, se cair essa questão, ele vai perguntar para que serve. Então, o marcador de alinhamento, ele vai alertar o condutor do veículo quando houver alteração do alinhamento da via, tá? E os marcadores de perigo apenas vão indicar a passagem, se é para a direita, se é para a esquerda ou se é pelo centro. Se cair dos marcadores de perigo, ele vai cair um desenho em preto e branco, vai dizer que esse desenho é amarelo e preto e apenas vai perguntar o que eles são, não qual a utilização, mas apenas o que eles são. Eles são marcadores de perigo, tá? Esse conezinho aí, como eu falei para vocês anteriormente, e também esses cavaletes que estão bem ali embaixo na figura, na cor laranja e branco, são dispositivos de uso temporário. Ao lado aí, vocês vão ter um cortezinho de uma pista. Tem uma questão que às vezes cai, vai dar esse desenho para vocês na cor inteiro preto, tá? O desenho em preto inteiro e vai estar descrevendo para vocês aonde que tá a cor vermelha e aonde que tá a cor branca. E ele vai perguntar para vocês qual que é a sequência de cores, tá? Então, quando você está indo numa pista à noite, se você for notar, quando você está indo, do teu lado esquerdo, você sempre vai encontrar a cor vermelha, do teu lado direito você sempre vai encontrar a cor branca e no centro sempre a cor amarela. Se você estiver voltando no outro sentido, vai ser a mesma coisa. Do lado esquerdo você vai ter a cor vermelha, do lado direito você vai ter a cor branca. Se cair essa questão é muito simples, lembrem de um macete, ele vai dar 4 cores e as 2 cores do meio tem que ser amarelo, vai ser amarelo indo ou vindo. O que está antes ou o que está depois não importa, tem que estar no centro, amarelo e amarelo. A ordem vai ser vermelho, amarelo, amarelo e branco,
tá? Lembre-se só apenas que vai ter que estar no meio amarelo, vírgula amarelo. Outro que cai bastante é o painel eletrônico. Como vocês podem ver ali, obras a 500 metros. O painel eletrônico, ele é o único dispositivo que pode dar informações diversas ao usuário. Então, vai cair exatamente isso. Qual o dispositivo que pode dar informações diversas ao usuário? Esse dispositivo é o painel eletrônico. Nesse caso ali, está a obra a 500 metros. Poderia ser desvio a 500 metros, poderia ser congestionamento, poderia ser acidente, poderia ser chuva, pista molhada, poderia ser qualquer mensagem, tá? Então lembra que o painel eletrônico é o dispositivo que poderá dar informações diversas aos usuários da via. Com relação ao sinaleiro, tá? Novamente, então o sinal vai ser verde, siga, amarelo, atenção. Lembre-se sempre que o amarelo vai indicar a situação futura, então quer dizer que algo vai acontecer, tá? Então amarelo, atenção, e vermelho, pare. Como nós já vimos no vídeo anterior, o verde você sempre vai seguir, a não ser que tenha algum pedestre em cima da faixa que ainda não concluiu a travessia. Mesmo que o sinal fique verde para você, você vai esperar, você vai aguardar o pedestre concluir a travessia para daí seguir. No amarelo, vai ter uma regrinha. Se você está chegando no cruzamento e o sinal ficou amarelo, você vai ter que parar. Se você já iniciou a travessia e o sinal ficou amarelo, você vai concluir. Você não vai parar no meio da via, não vai parar no meio do cruzamento, não vai bloquear a via. Então, ficou amarelo antes de chegar na faixa, você vai parar. Se você já iniciou a travessia e ficou amarelo, você vai continuar. E o vermelho vai ser sempre pare. Outro item muito importante para vocês lembrar. Notem que aí vocês têm dois sinaleiros. No primeiro caso, um sinaleiro para os veículos, tem a cor vermelha, tem a cor amarela e tem a cor verde. Ao lado, vocês têm um sinaleiro para pedestre. Sinaleiro para pedestre não tem a cor amarela, tá? Ela vai ter verde, ela vai ter vermelho e ela vai ter vermelho intermitente, tá? Então, verde, vermelho e vermelho intermitente. Não esqueçam disso, que às vezes cai uma questão perguntando exatamente isso. A sinalização semafórica para pedestre é nas cores verde, vermelho e automaticamente a gente vai no amarelo. Mas não é amarelo, é vermelho intermitente. Então, sinaleiro para pedestre, verde, vermelho e vermelho intermitente. Nesse próximo slide, nós vamos ter os gestos dos condutores e os sinais sonoros, tá? Primeira coisa a ser lembrada, que os gestos, aliás, que os sinais sonoros, eles sempre deverão ser utilizados em conjunto com os gestos do agente. Então, além do agente estar fazendo os sinais sonoros, ele também vai precisar estar gesticulando. Com relação aos gestos dos condutores, pode ser que caia exatamente esta figura para vocês, com o palhozinho laranja. Então, o condutor com o braço esticado para a esquerda, quer dizer que ele tem a intenção de dobrar para a esquerda. Se o braço estiver levantado, quer dizer que ele tem a intenção de dobrar para a direita. E se ele estiver com o braço balançando, quer dizer que ele tem a intenção de diminuir a marcha ou parar. Com relação aos silvos, um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha, tá? Então, um silvo breve siga, 2 silvos breves é pare, um silvo longo quer dizer diminua a marcha. E o condutor com o braço esticado para a esquerda, que ele quer virar ou dobrar à esquerda, com o braço levantado, que ele quer virar para a direita, e com o braço balançando, que ele tem a intenção de diminuir a marcha ou de parar. Neste último slide aí, eu fiz um resuminho para vocês de algumas regrinhas bem básicas para vocês anotarem aí, que vai ajudar muito vocês na hora da prova. Primeiro, CNH, PPD e licenciamento é de porte obrigatório e sempre em original. A preferência sempre começa pelo pedestre, então o pedestre sim, ele tem a primeira preferência e não dar preferência ao pedestre é uma infração gravíssima.
As ordens do agente sempre vão prevalecer sobre as demais sinalizações. Então, se o agente está mandando você parar, você vai parar. Se o agente está mandando você seguir, você vai seguir. Ah, mas e tem sinaleiro? Não tem problema. O sinaleiro, ele não vai prevalecer sobre a ordem do agente. O agente, sim, que vai prevalecer sobre o sinaleiro. Então, se o sinaleiro está fechado, mas o agente mandou você seguir, você vai seguir. O sinaleiro está aberto, mas ele mandou você parar, você vai parar. Então, as ordens do agente vão prevalecer sobre as demais sinalizações. CNH, PPD e licenciamento vencidos não é crime. É infração? Sim, com toda certeza é infração, mas não é crime. CNH, PPD, eu posso usar vencido por até 30 dias. Então, minha CNH venceu hoje, digamos que hoje seja dia 1º. Eu tenho até o dia 30 para realizar a renovação. Porém, prestem bem atenção. Se eu dirigir com a minha PPD ou com a minha CNH vencida, é também uma infração gravíssima. Com relação ao uso das luzes, eu vou utilizar apenas 2 tipos de luzes, ou luzes de posição ou luzes baixa. Luz de posição, luz baixa. Lembre-se que as motos precisam estar com a luz acesa o tempo todo, durante o dia, durante a noite, faça chuva ou faça sol. Os carros têm a obrigação em túneis e nas rodovias durante o dia ou durante a noite. Na cidade não precisa, mas na rodovia é obrigatório. Regrinha sempre reduzir velocidade. Qualquer situação que você encontre, qualquer situação com a qual você se depare, você sempre vai reduzir a velocidade. Começou a ventar? Reduz a velocidade. Tá cansado? Começou a sentir sono? Começou a sentir fome? Reduz a velocidade. Começou a chover? Reduz a velocidade. Se essa chuva for muito intensa, você vai parar o veículo, certo? Então, reduz velocidade sempre. Se começar a chover muito forte, vai parar o carro fora da pista. Buzina, eu sempre vou utilizar num breve toque, tá? Buzina, breve toque. E é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas, tá? São algumas regrinhas bem simples, bem básicas, para vocês marcarem aí, anotarem, decorarem, que são questões que caem e que, se vocês lembrarem disso, é bem provável que vocês vão conseguir acertar sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês chegaram até aqui, não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar seu like. Se você tiver alguma dúvida, às vezes não entendeu alguma coisa, ou às vezes quer um videozinho de algum conteúdo específico, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês, tá bom? Obrigada por enquanto. Bons estudos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.